Olá pessoal, hoje é dia 25 de novembro de 2018, meu nome é Gilmar e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. Eu resolvi comentar apenas duas notícias para fazer um vídeo mais rápido. Tá? Primeiro é com relação à indicação do ministro da Educação, um ministério importante, né? É o ministério que tem aí um orçamento de 120 bilhões de reais, tá? E tinha gerado muita expectativa porque nós sabemos, né, que a educação no nosso país é terrível, né? Na verdade, e eu falo isso como professor, na rede pública de ensino nós enganamos o aluno, né? Porque um aluno que entra na escola com 6 anos e sai com 17, 16, 18 anos, fica aí pelo menos 4 horas na escola durante 5 dias da semana, durante todo esse tempo, e sai da escola como analfabeto funcional, é enganar a pessoa, né? Você imagine só para ficar num exemplo, você imagine o custo que seria para um indivíduo pagar, por exemplo, né, uma escola de inglês, onde você teria 2 aulas por semana, né? Para aprender inglês. O aluno do ensino público tem isso, né? Ele desde a 5ª série, ou agora é 5º ano que se diz, até o 3º ano do ensino médio, ele tem pelo menos 2 aulas de língua estrangeira, né? No caso o inglês, por semana. E na grande maioria dos casos ele sai sem conseguir ler uma linha de inglês. Então é verdade que nós estamos enganando, né? Então é preciso fazer aí uma mudança drástica no sistema educacional no Brasil. E aparentemente essa indicação vai neste caminho, né? O ministro indicado, eu não fiz aqui uma extensa pesquisa biográfica dele, não vou falar sobre a biografia dele, não faz muito sentido, né? É o Ricardo Vélez Rodrigues. Ele não é brasileiro de nascimento, é colombiano, mas é naturalizado brasileiro. A formação básica dele é em filosofia, né? Tem uma obra aí enorme, aparentemente mais de 30 livros publicados. É uma pessoa, do ponto de vista intelectual, tem uma formação bem sólida, né? E parece ser realmente um bom nome para a área, né? Mapeando aí tanto algumas questões que o próprio Bolsonaro havia dito durante a campanha e no período de formação do ministério, como declarações do próprio Ricardo Vélez, a gente percebe que há aí o caminho que está sendo trilhado é um caminho correto, né? Então, o que ele está propondo, né? O que ele já indicou, né, de mudanças que são muito importantes. Primeiro, a ideia da descentralização da educação, né? Ou seja, dar mais autonomia aos estados e municípios. É aquilo que o Bolsonaro já vinha falando desde a campanha eleitoral. Mais Brasil, menos Brasília. Porque a nossa estrutura de poder é muito centralizada. E o MEC agia de maneira muito negativa em relação aos estados e municípios. Muitas vezes até chantageando, né? Como é que funcionava? Olha, precisa implementar essa política. Aí o município, não concordo, isso aqui não vai dar certo, olha, se não implementar a política dessa maneira, a verba não vem. Então era muito complicado. Então acho que a ideia de você dar autonomia, primeiro porque o nosso país é um país muito grande. Não é possível você achar que de Brasília você vai conseguir dar conta de toda a diversidade desse país. Não vai, tá? Então você precisa realmente fazer com que os estados e municípios assumam essa tarefa, né? É descentralizar, porque a escola vai estar ali próximo, né? Qualquer coisa reclama com o prefeito. É claro que isso tem aspectos negativos, né? Nenhum sistema educacional ele é perfeito, né? Mas achar que Brasília, que um burocrata lá no MEC vai definir os rumos da educação do município, do interior da Bahia, por exemplo, não vai. Ou do Rio Grande do Sul, né? Você tem que dar essa autonomia. É claro que você precisa exigir, né, algum tipo de conhecimento mínimo, mas isso já está previsto na lei, né? Nós já temos um mecanismo que permite com que o professor tenha algum parâmetro que dê uma certa unidade nacional. Então, por exemplo, o que vai se ensinar em termos de língua portuguesa,
Está lá definido nos parâmetros nacionais curriculares. O que você vai ensinar, por exemplo, de geografia. Né? Então essas coisas estão definidas. Mas é claro que você tem que ver a forma, tem que preservar a autonomia. Não dá para achar que Brasília resolve tudo. Né? Então nesse aspecto está correto. Tá? Segunda coisa, que já houve uns indícios, aí o próprio Bolsonaro já falou, já reclamou disso, que é mudar o perfil do Enem. Né? Eu particularmente sou a favor de acabar com o Enem. Né? Isso é uma bobagem. Mas enfim, aliás, né, um detalhe, o Enem começa não como uma prova de acesso às vagas nas universidades, mas ele começa como uma avaliação do ensino médio, depois que ele vai ganhar esse status, né, aliás, essa outra função, melhor dizendo, de acesso a vagas em universidades. É claro, uma disputa centralizada tem algumas vantagens, porque permite que um estudante de São Paulo, por exemplo, postule uma vaga no Rio Grande do Sul ou em Minas Gerais, sem necessariamente ter que ir fazer o vestibular de determinada universidade, que poderia gerar um custo impossível de ele cumprir, né? De ele conseguir fazer. Mas tem um outro aspecto, né? Você cria... Qual que é o grande problema do Enem? Não é nem a questão do vestibular. O grande problema do Enem é que ele, por ele determinar a conquista de uma vaga ou não, ele acaba servindo de referência para o que vai ser ensinado nas escolas. E isso é muito ruim. Não pode ser uma prova de vestibular, seja o Enem, seja a FUVEST, seja qualquer uma que seja, que deva determinar o que será ensinado nas escolas. É exatamente o contrário. As escolas precisam determinar o seu currículo, né, os estados, os municípios, e as provas de vestibular devem aferir um certo mínimo de conhecimento para que o aluno possa entrar no vestibular. O que ocorre é que o Enem acaba virando padrão, né? Vira modelo do que vai ser ensinado. Então, o que acontece? Principalmente escolas particulares fazem muito disso, né? Você olha o que cai no Enem e transforma isso em currículo para preparar o seu aluno para poder ir bem no Enem, quer dizer, para cumprir o objetivo. É óbvio que isso vai acontecer, tá? Então, o Enem não pode ser o balizador do currículo nacional. Então, eu acho que vão se atuar muito nisso, principalmente pela qualidade da prova, uma prova muito com peso ideológico muito forte. Eu acho que isso atrapalha a educação como um todo, né? E eu espero fortemente, e eu acho que isso vai acontecer, estou esperançoso, eu gostei da indicação, que esse governo, o futuro ministro da Educação, engavete essa BNCC, que é as Bases Nacionais Curriculares. Isso é uma bobagem. Esse projeto da BNCC, ele é inviável, ele é uma farsa, ele é mais uma mentira que foi criada pelos burocratas para introduzir discussões ideológicas. Que acontece? Você cria um projeto, o projeto é maravilhoso, lindo, né, mas ele é inviável. Eu vou dar só um exemplo depois porque, mas no meio dele você introduz elementos ideológicos ali, porque ele acaba servindo de parâmetro para livro didático. Nós precisamos rever a forma como os livros didáticos são feitos, são muito ruins, né? Principalmente na área que eu atuo, que é a área de humanas, né? Os livros de sociologia, os livros de história têm uma forte presença ideológica, isso é muito ruim, né? Então, essa BNCC ela acaba indo nesse caminho. E por que eu disse que ela tem elementos que eu torno inviável? O que se propõe nessa base comum? Né? Primeiro criou-se o mito de que o problema da educação é o ensino médio. Isso é uma bobagem. O problema da educação está lá na educação de base, no fundamental, na alfabetização, em ensinar para o estudante como se comportar numa sala de aula, como estudar, etc. Os problemas estão ali, que vão se agravando ao longo da vida escolar de um aluno. Mas, por exemplo, um dos aspectos da base comum curricular, ela diz o seguinte: no ensino médio o aluno vai optar para a área de interesse. Então, se o aluno tem mais predisposição para estudar a chamada ciência da natureza, ele iria optar por essa área e teria mais aulas dessa área, mais aula de física, de biologia, etc., do que em outras áreas. Se o aluno tivesse mais predisposição para as questões ligadas a humanas, ou enfim, as áreas que foram a área de linguagens, etc., né, tivesse a predisposição, por exemplo, para estudar inglês e tal, ele teria mais aulas nessa área, né? Qual é o problema e por que isso na prática é inviável? Isso é apenas uma farsa. Para que a escola pudesse oferecer isso, ela teria que ter, no ensino médio, pelo menos todas as escolas, elas teriam que ter no mínimo 3 turmas
3 séries por cada ano, né? 3 turmas. Então, o primeiro ano teria que ter 3 primeiros anos, segundo ano 3, para que no mínimo ele pudesse escolher entre as 3 áreas. Na verdade, são 5 que estão na BNCC, mas para ter pelo menos 3, né? Uma área de linguagens, uma área de humanas, uma área de exatas, né? Para que ele pudesse ir. E significaria dizer que o Estado teria que sustentar, por exemplo, uma sala de aula com 35, 40 alunos, que é a média, mas também uma sala de aula com 10. Então você imagine se numa escola apenas 10 alunos tivessem interesse em estudar mais a área de exatas. Então você ia ter que liberar apenas uma sala com 10 alunos para ter mais aula daquela área. E isso não acontece na prática. Na maioria das escolas são escolas pequenas, que você vai ter uma turma de primeiro ano, uma turma de segundo, uma turma de terceiro, às vezes 2 no máximo. Tá? Então na prática não vai funcionar. Tá? Então isso é uma fraude que estão fazendo com a educação. Pouquíssimas, muito poucas escolas, você tem 3 ou 4 turmas para cada série do ensino médio. Tá certo? Então a BNCC ela é inviável na prática e ela traz no seu bojo, né, se você analisar com detalhe. Eu sei que é chato, né, estudar a BNCC, a linguagem dela é chata, ela tem uma linguagem muito rebuscada que você precisa estar treinado para entender as malandragens que estão ali colocadas, né? Mas ela traz ali no seu conteúdo um viés ideológico muito forte. Tá? Talvez eu até faça um vídeo específico sobre ela, porque eu acho que esse debate é importante. Tá? Então, de qualquer maneira, mais uma vez o Bolsonaro acertou. Havia saído na imprensa, eu fiquei preocupado de que o candidato a ministro da Educação seria o que estaria aí quase sendo indicado, seria o tal do Mozart Neves, que ele é do Instituto Ayrton Senna. Eu pensei comigo, né, se esse cara for indicado, a educação do Brasil ia pro vinagre de vez. Felizmente, e mais uma vez aí a gente tem que bater palmas para o Bolsonaro, porque ele tem acertado na indicação do seu ministério, tá, com problemas pontuais que tem num lugar ou outro aí, mas no grosso ele tem acertado, né, e acertou mais uma vez com o Ricardo Vélez. Eu espero, torço e desejo que ele faça um excelente trabalho na educação. Tá? Só para terminar, saiu uma notícia na revista Época, do dia 23 agora, né, nós estamos aqui no dia 25, sexta-feira, sobre a introdução na Venezuela de um chamado cartão pátria. E o que é esse cartão pátria? Esse cartão ele já está sendo elaborado, a ideia da sua implementação ela vem desde o período do Hugo Chávez, de 2008, né? Que ele está sendo desenvolvido por uma empresa chinesa chamada ZTE. É uma empresa da área de telecomunicações, uma grande empresa chinesa na área de telecomunicações, que tem uma filial na Venezuela e ela que está implementando esse cartão. Né? Qual é a ideia desse cartão? Esse cartão praticamente controlaria todos os dados da atividade de um indivíduo. Né? Então, por exemplo, você vai ter ali nesse cartão informações sobre a renda desse cidadão, dados da sua família, se ele é casado, se ele é solteiro, quantos filhos ele tem, se ele precisa, por exemplo, se ele usa, né, o benefício da cesta básica, de serviços de saúde, pensões, se ele recebe pensão do governo, ou aposentadoria, o que quer que seja, se ele votou ou não nas eleições, tá? Então vocês percebam que é um controle do cidadão, né? Então, o que o governo está fazendo? Ele fala, você quer receber uma cesta básica? Ótimo, está aqui o cartão, você vai receber se você tirar esse cartão. Só que nesse cartão existem dados que permitem com que o governo possa controlar toda a vida particular do indivíduo. Né? Então, por exemplo, nesse cartão está previsto que se ele desenvolver chamadas tarefas cívicas, né, ou atividades cívicas, como é o caso de votar, ele vai ter benefícios. Se ele não vota, por exemplo, esses benefícios não aparecem. Ou prêmios, como eles chamam, né, prêmios financeiros. Numa crise econômica como está a Venezuela, qualquer ajuda é bem-vinda. Né? Então você imagine se a oposição, de repente, lança uma campanha pelo voto nulo, pela abstenção na eleição, para não comparecer às urnas, para não legitimar o governo. Né? Com este cartão, o governo pode mapear quem aderiu ao chamado da oposição e quem não aderiu ao chamado da oposição.
né? E se você aderiu ao chamado da oposição, eventualmente você boicotou uma eleição, o governo sabe, ó, esse cara aqui é da oposição, esse cara aqui não vai ter benefícios, esse cara aqui vai ter algum tipo de pensão cortada, ou cesta básica cortada, etc. É isso que o governo da Venezuela está fazendo, está criando um mecanismo de controle social impensável em qualquer país ocidental, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Qualquer semelhança desse modelo com o romance do George Orwell, o 1984, não é mera coincidência, tá? Se vocês não leram, quem não leu, eu recomendo fortemente que leiam este romance. É um romance muito interessante, tá? Que nos permite perceber o que é essa dominação totalitária. Quer dizer, o que se está implantando na Venezuela não é apenas um mecanismo de oferta de benefícios sociais, é o controle do indivíduo na Venezuela. E olha que, claro, como este cartão ele determina o acesso a alguns serviços sociais, a população vai ser obrigada a usar esse cartão, a fazer o cartão, a se cadastrar. Né? E já são hoje, né, na Venezuela, mais de 18 milhões de pessoas que têm esse cartão, ou seja, mais da metade da população venezuelana. Então, para a gente ter uma ideia do que significa esse controle social, né? A Venezuela, que hoje é claramente considerada uma ditadura, ela está evoluindo, ela está passando de uma ditadura para uma sociedade totalitária, onde toda a ação do indivíduo vai ser vigiada, vai ser controlada. Tá? Então, muito grave o que está acontecendo na Venezuela. Eu vou deixar o link da matéria. Essa matéria, na verdade, que saiu na revista Época, é uma reprodução de uma matéria que saiu na agência de notícias Reuters, né? Então não é teoria da conspiração, não é nada disso, é algo que está acontecendo de verdade. Tá? Então, para quem quiser mais detalhes, eu vou deixar o link dessa matéria na descrição. Tá? Eu vou ficando por aqui hoje. Um forte abraço a todos. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aí um like, deixem seus comentários, que eu leio todos, respondo todos na medida do possível. Tá? E até o próximo vídeo. Até mais.